Um dos principais erros que a maior parte dos investidores cometem é começar a investir por tendências, porque o Bitcoin é a moda do momento, está todo mundo a falar sobre ele, está todo mundo a comprar Bitcoin e, portanto, vou investir uma parte significativa do meu património comprando Bitcoin. Ou porque o influenciador que você segue está no momento a recomendar-lhe a comprar as ações da Apple porque estão a garantir retornos completamente extraordinários e por esse motivo decides investir uma parte significativa do seu património comprando as ações da Apple. Muitas vezes o seu influenciador não sabe muita coisa sobre você. Talvez a única coisa que ele deva saber é que você é alguém que quer começar a investir o seu dinheiro, mas relativamente aos seus objetivos, quem é você, sequer ele tem o máximo de conhecimento sobre isto. E aí quando chega uma crise inesperada, evapora todo o seu património, acaba com todo o seu dinheiro e você fica sem força para continuar a investir no mercado financeiro. Afinal de contas já não sobrou-lhe nada. Ou até mesmo quando chega o prazo estabelecido para a materialização dos seus objetivos, você não tem o dinheiro que você tinha de ter até aquele momento para dar o prosseguimento dos seus objetivos. E aí você fica a se perguntar, que porra é essa que aconteceu? O que aconteceu é que você saiu a comprar tudo o que lhe apareceu como se todo o investimento existente no mercado financeiro servisse para todo mundo. Mas não funciona desta forma. Portanto, neste vídeo aqui, nós vamos lhe mostrar como definir o seu perfil de investidor da maneira mais correta, bem como vamos também referenciar qual é a importância de fazermos isto. Fique, portanto, neste vídeo para saber mais. E aí, capitalistas selvagens, sejam todos bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal. Eu sou o Gouveia Malanz e você está a assistir ao Pregão Info. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como definir o seu perfil de investidor da maneira muito mais correta para que você possa ser muito mais resiliente em eventuais crises no mercado financeiro. Mas antes de partirmos para o vídeo de hoje, temos um recado aqui. Se você acha que os seus rendimentos não são suficientes para arcar com as suas necessidades básicas, se você sente que o que você ganha é insuficiente para conseguir estabelecer o nível de vida que você quer ter e você quer melhorar esta situação, nós temos a solução para a sua saída desta situação. Portanto, nós temos aqui o nosso treinamento Me Realizando, que lhe ajudará a multiplicar os seus rendimentos de uma maneira muito mais inteligente, investindo quer em Angola, bem como no estrangeiro, de forma muito mais facilitada. A partida você não precisa saber nada sobre investimentos, nós lhe pegamos do zero e lhe tornamos um investidor melhor, capaz de tomar melhores decisões financeiras e rentabilizar melhor o seu património. Portanto, se quiser participar desse nosso treinamento aqui, inscreva-se no link aqui abaixo na descrição para que você possa então participar desse nosso treinamento que será lançado para o público em geral já em breve. Para malta, vamos então partir para o nosso conteúdo de hoje. Qual é a importância de definirmos o nosso perfil de investidor? Ora, a importância reside no facto de que quando nós definimos o nosso perfil de investidor, isto nos ajudará a materializarmos todos aqueles nossos objetivos traçados, bem como isso servirá como o gerenciador de todos aqueles comportamentos certos a serem adotados para que nós possamos continuar firmes no nosso caminho e não nos desviarmos daqueles que são os nossos reais objetivos perante aos ciclos económicos, isto é, as altas e baixas no mercado financeiro ou as recessões e expansões na economia. É com a conceituação do nosso perfil de investidor que nós conseguimos definir qual é o risco que nós podemos correr, quais são as posições que nós podemos nos expor relativamente aos investimentos e isto consequentemente definirá qual será o risco da nossa carteira, que consequentemente definirá quais provavelmente serão os nossos retornos futuros. Porque afinal de contas, um bom investimento não tem a ver apenas com tomar boas decisões, mas sim em ser consistente, em não errar, porque o sucesso financeiro é resumido em apenas uma única palavra: sobrevivência. Porque a composição só poderá fazer efeitos extraordinários na sua carteira se você puder dar anos e anos a um ativo para que ele cresça. E para manter e preservar
alcançar esse crescimento, você precisa sobreviver a todos os altos e baixos que todo mundo experimentará ao longo do tempo no mercado financeiro, invariavelmente. Porque muitas vezes nós não precisamos de altos retornos. Na maior parte das vezes nós só precisamos ser a prova de falência. Porque se nós formos a prova de falência, nós teremos mais tempo e ganharemos mais rendimentos para que, consequentemente, nós possamos nos manter no jogo por tempo suficiente para que a composição possa fazer maravilhas extraordinárias na nossa carteira de investimento. Então, como definir o seu perfil de investidor? É super importante, primeiramente, considerar que existem 3 perfis de investidor. O primeiro perfil é o perfil conservador, que é aquele investidor que tem a maior parte do seu património investido em investimentos conservadores, maioritariamente de renda fixa, como é o caso dos títulos públicos ou corporativo. O segundo perfil é o perfil moderado, que é aquele investidor que tem a maior parte do seu património investido em investimentos de renda variável, que é o caso das ações, e a menor parte do seu património é investido em investimentos de renda fixa, que é o caso de títulos públicos ou corporativo. E, finalmente, nós temos o investidor agressivo, que é aquele investidor que tem a maior parte do seu património investido em investimentos de renda variável, como é o caso de ações. Esses investidores não têm exposição em renda fixa. Por conseguinte, o primeiro passo para definirmos o nosso perfil de investidor é o prazo dos nossos objetivos traçados. Segundo o seu planeamento financeiro, durante quanto tempo você precisa investir para ter o dinheiro suficiente para materializar todos aqueles seus objetivos traçados? 5 anos, 10 anos, 20 anos, esse é o tempo que você acha que você deve ter o dinheiro suficiente para materializar todos aqueles seus objetivos durante este período. Esse é o prazo, portanto, que vai permear todos os seus investimentos no mercado financeiro. Se você vai precisar do seu dinheiro investido em 5 anos, 4, 3 ou em 2 anos, o teu prazo de investimento é curto. Se você vai precisar deste dinheiro aqui para comprar a sua casa, o seu carro, investir na sua educação ou educação dos seus filhos, enfim. Nesta situação, isto significa que o perfil de investidor que você precisa adotar é o perfil de investidor conservador, tendo a maior parte do seu património investido em investimentos conservadores, como títulos de renda fixa, títulos públicos ou corporativos. E, portanto, você não pode se expor em investimentos que sejam voláteis em função do seu prazo, que é completamente curto. Já se o seu prazo for muito mais alargado, 10 anos, 20 anos ou até mesmo 35 anos, significa que você pode aqui adotar o perfil de investidor moderado ou até mesmo agressivo, tendo a maior parte do seu património investido em investimentos de renda variável. Aqui você pode se expor em ativos que sejam completamente voláteis, ao passo que no longo prazo essas volatilidades são diluídas, se transformando em retornos cada vez mais maiores. Quanto mais curto for o seu prazo, mais conservador você precisa ser, e quanto mais alargado for o seu horizonte, mais agressivo ou moderado você precisa ser. O segundo passo para definirmos o nosso perfil de investidor é a natureza da nossa profissão. Esse fator aqui depende do quanto os seus rendimentos estão correlacionados aos ciclos econômicos. Ou seja, se os seus rendimentos são flexíveis ou rígidos, quanto mais arriscada for a sua profissão, mais conservador você precisa ser, e quanto menos arriscada for a sua profissão, mais agressivo ou moderado você precisa ser. Imagine, por exemplo, um barbeiro que tem horários extremamente flexíveis e que, se lhe apetecer, ele pode trabalhar até aos domingos, cujos rendimentos não são sensíveis aos ciclos econômicos. Isso implica que ele pode investir a maior parte do seu património em investimentos mais arriscados, como é o caso das ações. Isso porque, se a sua carteira financeira sofrer perdas significativas, o seu capital humano não será afetado, porque os seus rendimentos não são sensíveis aos ciclos econômicos. Quando há crise na economia, as pessoas não deixam de cortar o cabelo. Quando se trata de cortar o cabelo, é um custo que as pessoas sempre garantem para que possam então garantir a sustentabilidade da sua aparência. Afinal de contas, você não decide trabalhar mal amanhado porque há crise na economia, não é? A sua imagem conta muito e, portanto, ir ao barbeiro garante que a sua imagem esteja sempre
impecável. Essa razão então desta profissão não ser sensível aos ciclos econômicos. Com crise ou sem crise, as pessoas vão sempre ao barbeiro de qualquer jeito. E portanto isso fará com que o capital humano do barbeiro não seja afetado, porque ele não vai deixar de ganhar mais dinheiro. E para compensar o valor perdido na sua carteira de investimento, como a sua profissão é completamente flexível, o barbeiro poderá optar por trabalhar mais horas até aos fins de semana para que, consequentemente, ele possa compensar os rendimentos perdidos na sua carteira de investimento. Portanto, é justo dizer que o barbeiro pode adotar o perfil moderado ou até mesmo agressivo. Agora, contrariamente, pense no pessoal administrativo de um banco de investimento, por exemplo. Provavelmente, as horas extraordinárias trabalhadas não são remuneradas, não há flexibilidade aqui. E se acontecer alguma coisinha com o banco ou com o mercado financeiro, essas pessoas aqui serão despedidas. Elas até podem ganhar muito mais que o barbeiro, mas como a natureza da sua profissão é muito arriscada, é recomendável que a maior parte do seu património sejam investidos em investimentos como obrigações, títulos públicos ou corporativos, investimentos voltados para a reforma e enfim, ou seja, em todas aquelas opções de investimentos que devam se comportar com o menor risco possível. Ou seja, quanto mais arriscada for a sua profissão, mais conservador você precisa ser. E quanto menos arriscada for a sua profissão, mais moderado ou agressivo você deve ser. Imagine que a sua profissão seja um professor do ensino público ou uma profissão do ensino público. Como é uma profissão muito conservadora, isto significa que você precisa ser muito mais agressivo ou moderado. Agora, se você tiver um negócio próprio, muito atrelado aos ciclos econômicos, isto significa que mais conservador você precisa ser, ou seja, investir a maior parte do seu património ou talvez uma parte substancial em investimentos de renda fixa. E o terceiro passo para definirmos o nosso perfil de investidor é a nossa idade e o nosso valor futuro, que está ligado ao valor do nosso capital humano. Quanto mais jovem você for, o seu valor futuro de capital humano é completamente muito mais elevado, porque você está a formar-se, você está a trabalhar e ao longo do tempo você vai passar a ganhar muito mais em função do aumento do seu nível de formação, do aumento da sua experiência no trabalho e enfim, há muitas, mas muitas possibilidades de que o seu rendimento possa vir a aumentar ao decorrer do tempo. Portanto, o seu valor futuro será completamente elevado quando você for atingir a idade adulta. Como você vai ganhar muito mais dinheiro ao longo do tempo, é recomendável que o seu perfil de investidor seja moderado ou agressivo e não conservador. Isso porque você tem muito tempo ao seu favor lá na frente para fazer mais aporte, ganhar mais rendimento e, consequentemente, todas as perdas tidas serão diluídas no longo prazo. Ao passo que quando você já está a envelhecer, aí nos seus 40 anos ou mais, o seu valor futuro de capital humano passa significativamente a reduzir, porque está a aproximar-se o período da reforma. Portanto, nessa idade, a sua renda será menor e o seu principal foco passará a ser proteger o seu capital humano já enfraquecido. Nessa idade, você já terá convertido uma boa parte do seu capital humano em capital financeiro, que lhe ajudará a sustentar-se durante a vida. Portanto, é hora de proteger esse capital financeiro construído e não colocá-lo em risco aplicando em investimentos de renda variável, como é o caso de ações. Em suma, quanto mais jovem você for, significa que você pode correr mais riscos adotando o perfil moderado ou agressivo. Ao passo que quanto mais você for envelhecendo, menos você deve correr riscos completamente significativos, pelo que você terá de adotar o perfil de conservador ou até mesmo moderado. E adicionalmente, sobre esses critérios todos já referenciados, nós precisamos acrescentar dois
fatores que também são completamente importantíssimos: a tolerância ao risco e o conhecimento. Relativamente ao critério da tolerância ao risco, a maior parte dos ensinamentos existentes dizem que o investidor tem de procurar correr apenas aquele risco que ele é capaz de aguentar, aquilo que o seu estômago aguenta. Portanto, isto nos leva muito para a questão da acomodação, porque se você tiver um objetivo completamente específico e que exige que você seja mais moderado ou mais agressivo, mas a sua tolerância ao risco for completamente reduzida, lhe levando a investimentos mais conservadores, obviamente que a materialização dos seus objetivos será completamente condicionada. Portanto, nós não podemos olhar para a tolerância ao risco como simplesmente algo que nós aguentamos, mas algo que nós devemos modelar. Mas de que forma? Antes de lhe explicar, eu gostava de passar para o seguinte exemplo. Um estudo realizado pela Maggie Profit, a ganhadora do prêmio MacArthur Foundation, demonstrou que as mulheres grávidas, elas se desenvolvem para evitar alimentos que tenham toxinas prejudiciais ao feto e, portanto, elas sentem náuseas por causa desses alimentos, em particular os vegetais da família do repolho, como é o caso dos brócolos e couve-flores, que têm altos níveis de compostos prejudiciais. Ora, se Profit está correta, então é justo dizer que as mulheres devem seguir os seus instintos e comer tudo aquilo que agrade o seu paladar, não é? Contrariamente, no mundo dos investimentos acontece completamente o inverso, porque a maior parte daqueles negócios que aparentam ser os mais agradáveis levam-nos a perdas completamente significativas. Portanto, se você for aquele tipo de investidor que diz que não, eu não tenho estômago para aguentar correr altas volatilidades, ou não tenho estômago para aguentar altas perdas em determinado investimento, mesmo quando a sua profissão for de natureza completamente segura, mesmo quando a sua idade for completamente jovem, ou até mesmo quando o seu valor de capital humano futuro é completamente elevado. Portanto, isso levará a não conseguir materializar os seus objetivos se eles forem de um horizonte completamente mais alargado. Obviamente que, é claro, a isso nós precisamos acrescentar o critério conhecimento para que você possa modelar melhor esta sua tolerância ao risco. Se você procurar estudar cada vez mais a posição que você for entrar, se você procurar estudar mais sobre investimentos, enfim, você vai conseguir conhecer melhor os critérios risco-retorno e, consequentemente, isso o ajudará a minimizar a sua percepção de tolerância ao risco e, consequentemente, você vai estar mais ávido a se colocar a correr riscos ajustados aos seus objetivos, bem como a sua idade, prazo de investimento, bem como a natureza da sua profissão. Portanto, a sua tolerância ao risco deve ser ajustada a todos esses critérios e não a sua livre vontade conservadora de aversão ao risco. Bem, malta, essas são as formas que nós devemos usá-las para que nós possamos definir o nosso perfil de investidor. Eu vou ficar por aqui, não esqueça de deixar ficar o seu gosto aqui abaixo nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. E se você quiser aprender mais a investir da melhor forma, nós temos aqui o nosso treinamento Me Realizando, que vamos liberá-lo já em breve, que lhe ensinará como investir no mercado financeiro angolano e no exterior de forma completamente mais facilitada. Você não precisa, à partida, perceber nada sobre finanças, nós lhe pegaremos do zero e lhe tornaremos um investidor capaz de tomar as melhores decisões financeiras. Preencha o formulário no link na descrição e faça parte da lista de espera para participar deste nosso treinamento. Portanto, malta, não se esqueça que a sua principal fonte para os seus investimentos e a sua poupança e a sua capacidade de poupar é do tamanho dos seus sonhos. Investir melhor o deixará mais próximo da materialização deles. Nós estamos juntos e até o próximo vídeo.